Bom dia a todos. Eu desejo a cada um de vocês um bom sábado, na presença do nosso Deus. Deus seja louvado pelas nossas vidas e pelo dia de hoje, porque hoje é o último sábado do ano, mas também é o último dia do ano. Estamos nas últimas horas desse ano, né? E daqui a pouco, algumas horas, nós estaremos num outro ano, num novo ano, né? Deus seja louvado e Deus seja engrandecido. Então, de modo que você sinta-se bem na presença de Deus, porque nós já vimos no estudo da lição, Deus é um Deus amoroso, né? Deus é amor, Deus é gracioso. Então, por isso, nós podemos sentir-nos bem na presença dele. Sinta-se bem aqui também na casa de Deus, né? Especialmente no dia de hoje, né? Já oramos? Eu peço que você deixe a Bíblia, a palavra de Deus, aberta aí no livro, na carta do apóstolo Paulo em Efésios. Já li em Efésios. Eu queria fazer uma pergunta assim para você pensar agora, né? Você está vendo aí o título da mensagem, né? O que está escrito ali? E por acaso a graça tem algum problema? O título ele é só intrigante, né? Para fazer a gente refletir, a gente pensar. Você sabe qual é o elemento distintivo do cristianismo com relação às demais religiões? Sabe quantas religiões existem no mundo? No mundo existe, as principais religiões, vamos falar, a primeira delas é o islamismo, tem também o judaísmo, o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, as religiões folclóricas, a religião tradicional chinesa. Mas qual é o elemento que distingue o cristianismo das demais religiões? Já parou para pensar? O elemento que distingue o cristianismo das demais religiões é a doutrina da salvação somente pela graça de Deus, em Cristo Jesus. Essa é a doutrina que faz separação, assim, divisão das outras religiões. E o cristianismo com outras religiões tem muitas coisas em comum, mas a doutrina da salvação pela graça de Deus em Jesus Cristo é o elemento que distingue, é o ponto de distinção ali, né? Mas hoje, muitos cristãos, ainda hoje, têm dificuldade de compreender esse tema bíblico, que é a graça. E por isso acabam rejeitando a graça. Por isso que a graça acaba sendo um problema. Justamente por não compreender o elemento distintivo, rejeitam por não compreender, né? Mas por que isso acontece? Como que nós cristãos vamos rejeitar a graça? Parece uma coisa assim, ilógica, né? Sem sentido, né? É um pouco estranho até de se pensar. Mas ali em Efésios, eu acho que você já está em Efésios aí, capítulo 2, o versículo 8 e até o versículo 10. Capítulo 2 e o versículo 8 até o versículo 10. Eu acho que eu tive dificuldade aqui, não sei o que acontece. Sabe quando a gente usa uma coisa pela primeira vez, né? Será que alguém pode me ajudar aqui? Talvez... já sei, é porque está fora aqui. Ele perdeu o contato. Precisa estar aqui. Vamos ver. Era isso. Mas obrigado, irmão, pela disposição.
Já, vai passar sozinho. Efésios capítulo 2, verso 8 e 10. Eu acho que você já está com o texto aí, já, na ponta da agulha, né? E ali diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja bem, esse termo aqui, graça, essa palavra graça que está aqui em Efésios capítulo 2, verso 1, que vem lá do grego charis, representa graça mesmo, a palavra traduzida de maneira direta para o português, graça, favor, dádiva de graça, dádiva é o mesmo que presente, né? Algo presente. E quanto que custa um presente? Para quem recebe, né? Claro. Quanto que custa? Imagina alguém te dá um presente e fala assim, ó, é R$200, viu? Não é presente, né? É um produto a ser vendido ali, né? Uma mercadoria, né? Você vai pagar. Mas aqui é uma dádiva de graça, é um benefício, um serviço, uma virtude de Cristo, uma influência divina sobre o ser humano. E Tito, capítulo 2, verso 1, vai dizer que a graça é o poder para salvar a todos. A graça salvadora, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. A graça de Deus, ela tem poder para salvar a todos. Não existe um ser humano que a graça não possa salvar. Portanto, a graça de Deus, ela salva a todos. Eu queria chamar a sua atenção para um ponto importante aqui de Efésios capítulo 2, verso 8, porque parece que há uma oposição. Há duas coisas aqui que parece que não se encaixam muito bem uma com a outra. E é a graça versus boas obras. O verso 8 diz lá, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de vós? O que é que não vem de nós? O dom de Deus, ele não vem de nós, ele não é algo produzido pelo ser humano. E pode-se entender também que a salvação, o fato de ser salvo também não vem de nós, é algo que vem fora. Aquilo que vem de Deus é de fora do ser humano. Então nós não devemos associar, o apóstolo Paulo está nos dizendo que nós não devemos associar a salvação a boas obras, obras boas. Não se pode associar salvação às boas obras, não tem como. Algumas pessoas, muita gente tenta ser bom, fazer coisas boas para ser salvos, para estar diante de Deus. Porém, quando a gente vai lá em Isaías, capítulo 64, e o versículo 6, a gente encontra aqui uma afirmação do profeta, inspirado por Deus, e ele vai nos dizer o que acontece com as nossas obras boas. Qual é a natureza, o que acontece com elas? 64, e o versículo 6, lá diz assim, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Conseguiu perceber aqui como é que o profeta, na verdade o profeta associa as nossas justiças? De fato, nós gostamos, nós até apreciamos a justiça, né? Nós temos sede de justiça. A justiça em todos os sentidos. Justiça no fato de nós sermos justos, fazer coisas corretas, ser justo com relação ao outro, e também que a justiça haja na sociedade, na comunidade onde a gente vive. A gente deseja que haja justiça. Cada um individualmente tem sede de justiça de alguma maneira. Mas o profeta, ele faz uma
uma coisa interessante ao dizer, ao comparar as nossas justiças como o trapo da imundícia. Vocês já viram um trapo da imundícia? Bom, de acordo com, do jeito que o profeta Isaías fala, eu nunca vi. Mas eu pesquisei e encontrei aqui uma imagem. Acho que não dá para ver direito aí, porque a imagem tá bem nítida, né? Mas essa expressão, trapo da imundícia aqui, é uma alusão a uma recomendação de Deus lá em Levítico capítulo 15, verso 19 ao verso 33. No capítulo 19 fala lá das impurezas do homem e das impurezas da mulher. E falando das impurezas da mulher, lá tem que ver com o fluxo menstrual. E é exatamente isso mesmo, né? Percebe o tipo do linguajar que o profeta está usando aqui para fazer uma comparação? Ele usou isso mesmo, mas se o profeta Isaías, ele tivesse nascido ali na década de 1960, 70, 80, por aí, e hoje, agora em 2022, 2023, no século 21, com certeza ele não iria usar esse termo, trapo da imundícia, ele iria usar um termo moderno. E qual seria o termo moderno? Seria aquilo ali, ó. Dá para identificar essa imagem? Dá para identificar, né? Não está nítido, né? Por causa da luz do dia de fora. Era isso aí, só que não limpinho ali, bonitinho, novinho, né? Seria usado. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, sabe? Entende? Então, o trapo imundo era o pano velho lá, um pano lá que foi usado ali para conter as impurezas ali da mulher. Se o profeta Isaías estivesse aqui hoje e usasse esse tipo de linguagem, nos nossos ouvidos não soaria estranho? O profeta dizia assim, ó, qualquer coisa boa que você faça é parecido com isso aqui, ó, é a mesma coisa. Puxa, que desânimo daria, né? Puxa, todas as minhas tentativas são como isso. Para que serve aquilo ali, depois de usado? Tem algum valor? Tem alguma utilidade? Não tem, né? Aí o profeta diz, todas as nossas justiças são como trapo da imundícia, ou da impureza, né? Mas que linguajar assim, mais tosco, né? Puxa vida, então a gente fica imaginando, então as coisas boas que a gente faz para Deus não conta? Não tem valor? Mas se é assim, por quê? Por quê? Todos nós somos como imundo. Interessantemente, o profeta ele não disse assim, ó, todos vocês são como imundo, todas as justiças de vocês são como o trapo da imundícia. Ele coloca na terceira pessoa do plural, todos nós. Ele se inclui, todos nós somos como o imundo, as nossas justiças são como o trapo da imundícia. E por que ele diz isto? Por que ele faz essa comparação? Todos os seres humanos são pecadores. E o pecado corrompeu toda a natureza humana. Toda a natureza humana, é tudo. E muitas vezes a gente tem... é mais fácil a gente pensar que o pecado, ele está restrito, resumido apenas em atos pecaminosos. Sabe aqueles atos que a gente faz, que a Bíblia diz lá, primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, todo o que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ali está falando de atos. Mas a Bíblia apresenta 9 conceitos de pecado, de modo que pecado não é apenas atos visíveis, comprováveis, apenas assim, a olho nu. E são 9 definições de pecado que a Bíblia apresenta. Inclusive, há sentimentos pecaminosos, e há sentimentos sadios, santos, bons, puros. É um deles. Até a própria natureza, ela é pecaminosa. Sabia que a gente não é pecador porque faz coisas erradas. Nós não somos pecadores porque cometemos pecado. Nós cometemos pecado porque somos pecadores. Filho de pecador é o quê? Filho de peixe é peixinho, né? E filho de pecador? Pecadorzinho. Então, está entranhado na nossa natureza.
de modo que tanto as ações como sentimentos, emoções, eles não são seguros, tanto para se confiar, como também para acreditar que pode produzir justiça aceitável diante de Deus. Mas, e a graça versus as obras ali, mas qual é a relação então, graças e obras? Eu costumo dizer meu amigo Felipe, você podia dar uma colocadinha ali só para eu poder ilustrar? Ele perde a conexão, né? Opa, obrigado. A graça, obrigado, viu? A graça é como o CDR. Sabe o que é CDR? CDR é uma sigla e significa Centro Divino de Reabilitação. E como é esse Centro Divino de Reabilitação? A graça. Eu estive lá acho que não vai passar, se tiver fora aí. Pode deixar ele. Quando eu estive lá na Bahia, lá em Cachoeira, tinha próximo ali, alguns quilômetros da faculdade, Faculdade Adventista da Bahia, tinha um lugar chamado Provida. A imagem não está muito nítida ali, mas vocês vão entender. E esse lugar chamado Provida pertence à ADRA, já passou no programa Retratos da TV Novo Tempo, e algumas pessoas ali eu conheci. Essa mulher aqui, esse camarada aqui, que foi meu colega de turma, esse aqui, quando eu cheguei lá, estava no 3º ano do curso de Teologia, aqui era o presidente da União, e alguns outros pastores ali que foram professores lá também. Aquele lugar ali, o Provida, que pertencia à ADRA, era um centro de reabilitação de pessoas que já tinham cansado de viver no álcool, viver nas drogas, ou qualquer outro tipo de entorpecentes ali que destruía a vida das pessoas. Algumas dessas pessoas que estão aqui, eles fizeram parte do PCC, alguns faziam parte de gangues, e tinha um deles que queria fazer teologia também, só que ele tinha um problema sério. Regularmente ele tinha que participar das reuniões do PCC. Parece que é um negócio difícil, né? Não pode sair, porque se sair, é executado. Ele contou essa história, eu pude ouvir. Então ele tinha alguns empecilhos, algumas dificuldades, mas ele estava se tratando para viver normal na sociedade. Muitas pessoas, elas, do jeito que está, assim como nós estamos, dominados, controlados pelo poder do pecado na nossa natureza, nós não temos como participar da sociedade do céu. O que a gente precisa? Ser reabilitado para a sociedade do céu. Precisamos ser curados, precisamos ser tratados. E a graça de Deus, como disse o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. A graça de Deus é o centro de reabilitação. Do jeito que o ser humano é, pecador, pecaminoso, ele não pode por si mesmo produzir obras boas. Naturalmente é impossível. Tudo no ser humano está contaminado. Naturalmente, por si mesmo, o ser humano, além de não produzir obras boas, ele não consegue produzir pensamentos bons, pensamentos puros, sentimentos bons, sentimentos puros. Por quê? Por causa da ação do pecado. O pecado contamina tudo no ser humano. Mas o que é que Deus faz? Ele reabilita com o seu centro divino de reabilitação, que é a graça. Então, qual será o resultado da operação da graça na vida de uma pessoa que aceita a graça de Deus e que se submete à graça de Deus? Conforme Efésios capítulo 2, verso 8. Aqui está o resultado depois de passar pelo processo de reabilitação. Transformação do ser. O resultado, a consequência são boas obras. E as boas obras são o resultado da operação da graça no ser humano. Mas essa graça, ela tem um preço.
e o preço da graça é complicado de se imaginar. A nossa mentalidade capitalista e materialista e comercial dá a nós um sentimento de meritocracia. Sabe o que é um sentimento de meritocracia? É ter que merecer. Então eu tenho que fazer por onde para que Deus me salve. E por causa disso, muita gente entra dentro de um labirinto complicado. Um labirinto espiritual, um labirinto emocional, muitíssimo complicado. Algumas pessoas com quem eu já tive o privilégio de estudar a Bíblia com elas, quando elas iam estudando a Bíblia, iam descobrindo algumas coisas e deparando-se com algumas coisas, algumas realidades, elas diziam de maneira um pouco desanimada: eu não sei, porque eu não sei se Deus vai me salvar, caso Deus me salve, se Ele vê que eu mereço me salvar e tal. A pessoa colocava-se distante, porque ela se comparava com o ideal divino, e quando olhava para si, sentia-se profundamente desanimada. Por quê? Por que às vezes a gente sente isso? Por causa da nossa mentalidade materialista, capitalista. Sabe o que as pessoas dizem? Você tem o que você merece, não é? Em termos materiais e tudo mais. Em termos de salvação, por causa da mentalidade, alguns pensam que vai ser salvo porque mereceu. Quando, na verdade, não é assim. Obrigado. Viu? Alguns homens aqui, por acaso, já tiveram o desejo de comprar um Ferracini 24 horas. Alguém tem um Ferracini 24 horas? Alguém tem? Ninguém tem, né? O meu, eu nem sei a marca, acho que nem tem marca, né? Mas Ferracini é caro. Quando eu não podia comprar um pé de ferro, né? Eu comprei um pé de chumbo, que era mais barato. Né? Eu pude comprar. Mas interessante, e se por acaso você passasse numa loja ali, e aquele Ferracini que você gostaria de usar e pisasse macio, pisar diferente, estivesse lá o preço assim, liquidação, R$ 1,99, você compraria? Quem foi que falou que compraria? Se fosse aquele sapato que você gostaria, assim, por R$ 1,99, top, assim, das galáxias, por R$ 1,99 compraria, porque é barato, né? Mas eu percebi um silêncio da parte dos homens, né? Pode ser falso, né? Barato demais. É tão interessante que lá em Curitiba, quando eu morei lá, eu soube de uma loja que estava fazendo liquidação de um sofá. Ponha lá na loja, lá, mas muito barato. E aquele sofá não saía de jeito nenhum. Os donos, os dirigentes, os gerentes da loja, resolveram fazer uma coisa interessante. Já que ninguém quer comprar, está baixando o preço para comprar, ninguém está querendo comprar, está um tempão aqui, guardaram ele para dentro, ficou um tempo guardado lá, e depois foi colocado lá fora, só que dessa vez com um preço lá em cima, mais alto do que o normal. Saiu rapidamente. Por quê? Barato não, normalmente, o que tem do barato? O barato não presta, não é bom. Barato demais, vou desconfiar, né? O barato sai caro, né? A gente está acostumado com esse conceito, o barato sai muito caro. A gente costuma dar valor àquilo que custa para nós. Isso mexe no nosso sentimento. Somos educados para isso. Se algo não custa nada para nós, a gente olha para esse algo com desconfiança. Assim soa a mensagem da graça para muita gente. Não tem que fazer nada. É de graça mesmo. Não tem nenhum custo, eu não tenho que pagar nada. Não é possível. Há um paradoxo isso, é muito paradoxal. Não tem que custar alguma coisa, eu tenho que fazer algo. Mas a palavra de Deus, embora seja muito clara, ela diz lá que nós não somos salvos pelas obras. Ou melhor, somos salvos pela graça de Deus e não pelas obras. Justificados pela fé mediante Cristo Jesus. E o Efésios vem dizendo no capítulo 2, e o versículo 10, que não é pelas obras, mas é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois, o verso 10 diz, pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus. Quando nós entramos dentro do centro divino de recuperação, que é a graça, Deus cria em nós uma nova natureza. Deus muda a gente, Ele muda tudo e faz a gente conseguir produzir obras aceitáveis diante de Deus. Então, as boas obras é o resultado da operação da graça na vida da pessoa. Mas e por que a gente precisa compreender isso? Por que compreender isso é muito importante? O verso 9 diz: para que ninguém se glorie. E o que significa gloriar-se? Se gloriar é contar vantagem. Contar vantagem. E se nós insistirmos em acreditar que realmente a gente pode fazer algo e que de fato não é só a graça, as obras, o esforço da gente também soma. Qual é o resultado? O resultado é a comparação com os outros. Se não é pela graça, tem o mérito, então há o resultado de comparação, nivelação. Ou a gente pode, aqui está uma vacina para nós. A gente pode comparar-se com outra a tal ponto de ser assim, bom, olhando bem, eu acho que o fulano está no nível assim, de salvação, de consagração, inferior ao meu. A gente começa a se comparar, porque se for por obras, então por número de obras, a gente, fulano está inferior a mim, eu estou superior a ele. Então a gente compara. E como resultado, condena o outro, quando a gente vê que ele erra, quando a gente vê que ele peca, comete pecado, seja lá qualquer que for, a gente se afasta dele, mantém distância, exclui, segrega. No meu grupo ele não pode entrar, porque ele tem algumas características ali que não se encaixa aqui com a nossa panela, o nosso grupo aqui, né? Ele não se encaixa e a gente não vai colocar ele, pronto, acabou. Assim, esse é o resultado. Ou então chegar ao ponto de dizer, não, fulano não tem jeito. Não tem jeito. A gente segrega e pode dizer, fulano não tem jeito. Mas, muitas vezes, esses comportamentos, ou esse modo de pensar, nem sempre ele é intencional ou consciente. A pessoa dando-se conta de que está fazendo assim. Muitas vezes pode ser inconsciente, sem perceber. Pode ser consciente? Pode. Acontece que eu não sei quem é consciente do erro que faz, né? Só Deus sabe, só as pessoas que sabem. Mas, quando nós entendemos aqui, de maneira lógica e de maneira racional, que a salvação é pela graça, e não vem de nós, é um dom de Deus, é algo que vem de Deus de fora e age em nós, qual é o resultado? É diferente do primeiro. Quando alguém cai em erro, quando alguém comete um pecado, conhecido ou desconhecido, seja lá qual for, o resultado será paciência. Porque paciência é um do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5, paciência, misericórdia. Veja, é um dos atributos de Deus, mas esses atributos serão vistos na vida de uma pessoa, transformada pela graça de Deus. Sabe quando a gente sabe que alguém comete um erro simples ou grosseiro? Quando a gente compreende corretamente que a salvação é pela graça, e a gente passou pelo processo de restauração divino, presta-se auxílio, ajuda, restaura, inclui, anima, encoraja para vencer o pecado. Por isso, compreender, isso é importante, porque cada pessoa está em um estágio da santificação divina. Então, compreender isso é importante porque a gente restaura, a gente inclui, a gente anima, dá encorajamento.
eu posso acreditar que todos nós nos sentimos encorajados, animados pela boa palavra do Senhor. Ontem ali no culto de gratidão, Deus seja louvado. Quando Deus fala através da sua palavra, Ele inspira ânimo, coragem, motivação. A pessoa sente a misericórdia de Deus agindo pela sua palavra com ânimo. Então, o pecado precisa ser vencido, mas cada pessoa que está lá enfrentando a sua luta sozinho precisa de ânimo, coragem para poder sair daquela situação. A gente pode ver que a mensagem da graça, de acordo com Gálatas capítulo 5, verso 11, e 1 Coríntios 1, verso 23, é um escândalo. A mensagem da graça é a mensagem da cruz. Ela é um escândalo. E por que a mensagem da graça, que é o evangelho, é um escândalo para muitas pessoas? Porque ela expõe, ela escancara a nossa incapacidade de praticar obras que produzam salvação. Ela revela o que há dentro de nós. Ela mostra o que há dentro de nós. Ela nos ajuda a olhar para dentro de nós e ver o que está lá dentro de nós. Mas é natural do ser humano que ainda não experimentou ou que precisa experimentar ainda o poder da graça de Deus, é natural ter medo de olhar para dentro de si. Por quê? Porque o que pode ser encontrado lá é desanimador às vezes, né? Então, mas a graça, ela faz isso. Quando a gente se depara com ela, ela revela o que há dentro de nós. E a graça, ela é o único meio provido por Deus para a nossa salvação. É o único meio. Por que muitas pessoas, ou porque muitas vezes nós cristãos rejeitamos a graça de Deus? Ficou claro que é porque não custa nada para nós? Porque não custa nada para nós, nós não temos que pagar. Nós temos a tendência de querer ser merecedores, mas creio que tenha ficado claro. Embora, meus queridos irmãos, quando a palavra de Deus, ela nos expõe, ela mostra que o que há dentro de nós é desanimador, ao mesmo tempo, ela nos anima, ela nos motiva, ela nos encoraja, porque há um meio, há uma saída. Possivelmente todos nós já estamos familiarizados com aquela expressão. Quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar, não há esperança mesmo. E se nós olharmos para o ser humano do jeito que ele é, também não tem como se salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. E se eu olho para Jesus, eu vejo que tem solução para todos, a solução para todo mundo. Uma certa vez, quero contar aqui uma história para chegarmos ao fim. Tinha um jovem que estava num dia de culto como hoje, como agora, na igreja, e um velho pregador, um senhor pregador, falou sobre a graça de Deus. Ele pregou um sermão poderoso sobre a graça de Deus. E nesse sermão, ele disse que não havia nada para fazer. Não tem como fazer nada, porque você já foi salvo, tudo já está feito, não tem como você fazer nada para se salvar. O jovem ficou tão perturbado com aquilo, que não havia como fazer nada para se salvar. No final da pregação, no final do culto, o jovem chegou lá para o pregador e disse: tem certeza que não tem nada que eu possa fazer mesmo? Não há nada? O pregador só virou as costas um pouquinho para ele, olhou para ele e disse: não há nada para fazer. Você, infelizmente, já não tem mais tempo, já não tem mais jeito. Tudo já foi feito. Você não tem que fazer nada. A graça de Deus é o centro divino de reabilitação. Ficou claro para você que a graça de Deus é o poder para restaurar o ser humano, e que essa restauração dá ao ser humano o poder e a capacidade para mudar, para ser transformado. Ela muda tudo. Muda tudo no ser humano. Ela dá o poder, a graça de Deus dá
todos os subsídios para o ser humano vencer. E o que é que você precisa vencer? É o pecado? Qual pecado você precisa vencer? Eu conheço as minhas fraquezas, porque sempre o Senhor Deus as põe diante de mim. E algumas vezes o Senhor se vale de situações para me fazer abrir os olhos. Mas qual é o pecado que você precisa vencer? Uma coisa interessante, não importa o tempo de cristão que você tem. Não importa. E não importa em que estágio espiritual você esteja. Todo dia é o dia de se passar pelo centro divino de recuperação, que é a graça de Deus. Ele pode te alcançar, ele pode te dar forças. Será que a gente precisa do poder de Deus para vencer alguma coisa na vida? Algum pecado? Então, meus amigos, o meu apelo para você é: aceite a graça de Deus. Aceite a graça de Deus. Isaías 55, verso 1. Ali Deus faz um apelo para nós. Eu queria lê-lo aqui para a gente poder finalizar. Isaías capítulo 55 e o versículo 1. Aqui está escrito assim: Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. O que vocês acabam de ouvir não é uma pregação de uma graça barata em que não haja comprometimento com as boas obras. A questão é, as boas obras são importantes, mas elas têm o seu lugar certo. Elas são e devem ser o resultado da operação da graça. Desejemos que a graça de Deus atue em nós. Você quer receber o poder da graça operante na sua vida, no seu coração? Então, aceitemos o poder da graça, que é suficiente para nos transformar. Então, eu quero pedir que, se você aceita, coloquemos-nos em pé ao som da música aqui, para a gente poder cantar novamente o mesmo hino que nós cantamos no início. Graça excelsa. Assim que a música foi colocada, a gente já em seguida põe-se em pé e cantemos dessa graça maravilhosa que nos salva.